Olá, tudo bem? Vamos lá. Ok. Maravilha, entrou o Gil, entrou a Juliana Maia, cantora. Maravilha. Vamos seguir aqui a nossa live. Legal. Ah, bom dia, maravilha. Gratidão aqui, Juliana. Vamos começar. Ok. Então vamos lá então. Esperando a Amélia Sampaio, maravilha. Vou convidar a Amélia. Ok. Acenei para a Amélia e já convidei. Ok. Bom dia, Amélia. Bom dia, Flávio. Tudo Um bem? Como é que prazer. estamos? Estamos bem, tranquilos, na medida do Legal. possível, né? Ah, Nesse claro. quadro da ter a vida um pouco O que houve? Olha, Só um minutinho. tá, É, pode organizar aí, que aí a gente já está aqui. Vamos lá, tá ok. tá? Bom dia para vocês que estão entrando. Estamos iniciando aí nosso ciclo Mulheres Vencedoras com Amélia Sampaio, artista plástica, professora diretamente da França. Vamos lá, ela Ok. está organizando ali o celular dela. Só um Sim, momento. tá bem. Tá tudo tranquilo. Olha, agora tá legal. Tá ótimo, né? Isso. Tá Então, ótimo. As pessoas estão entrando. Vou pedir para as pessoas mandarem as perguntas e comentários por perguntas. A gente lê todas. E tá enquanto a legal. nossa audiência vai crescendo, vai aumentando aí, eu já vou fazer a leitura da, da biografia da Amélia para vocês. Muito obrigado aí a Paula Zucca, Paula Posidônio, Bonecas Quebradas, é, Companhia de Teatro, Luciana, Carla, Gabriele, Felipe Santos, Jaci, Juliana Maia, Gil, meu companheiro aqui da BFV Cultura e Esporte. Então, vamos começar aqui a nossa live. Vou fazer a leitura. Amélia, vou colocar aqui a Amélia, artista plástica e professora, tá bom? Ok, tá ótimo. É isso mesmo, arte Só visual para e poder ficar professora. fácil, porque o seu currículo é muito maior do que isso, e aí as pessoas vão entendendo direitinho. Ok. Bem, Então, vamos lá que eu vou ó, ler. ok. Então, vamos lá. Amélia Sampaio, nascida no Rio de Janeiro no ano de 1973, residência fixa em Santa Teresa, onde eu visitei a casa dela diversas vezes para tomar um café, para almoçar, para tomar um axé, para abraçar, para a gente sorrir. Ou seja, é É daquelas verdade. irmãs e mulheres que Deus me deu de presente. Atualmente, morando Achei. em Avignon, na França, inicia sua vida acadêmica com aprovação em Geografia na UERJ e Química na UF e Niterói no ano de 1993. Realiza novo vestibular para Educação Artística, licenciatura em História da Arte na UERJ, devido ao seu interesse pelo carnaval. Atua com estágios na Sudeste, no projeto Criança Feliz, em Acari, e no aniversário de 90 anos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Forma-se em 2001. Em 2002, ingressa na Rede de Ensino do Estado do Rio de Janeiro,
na Baixada Fluminense, na Escola Estadual Santos Elias, em Juscelino Kubitschek, no bairro de Nova Iguaçu. Em 2008, obtém nova matrícula no Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro, permanecendo ativa até 2018, quando decide abandonar o sistema para retomar os estudos através do mestrado. Em 2011, realiza o concurso para a rede do município do Rio de Janeiro, com aprovação no município do Rio, trabalha na Escola Municipal Miguel Calmon, em Paciência. Permanece no eixo Santa Teresa, Vila Kennedy, Paciência, por 7 anos, quando consegue uma remoção para a Escola Municipal Gama Filho, no Lins de Vasconcelos. Encontra-se com o mestrado em andamento no programa de pós-graduação em artes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, programa de artes pela UERJ, de 2019 a 2021, na linha de pesquisa Processos Artísticos Contemporâneos. É bolsista da CAPES no programa Demanda Social, DS. Em 2020, tem a sua primeira exposição individual, Ímpeto, realizada na Galeria Alliance, no eixo Arte e Encontro. Pode repetir. Alina Alice. Espaço... Alina Alice. Tudo junto, Alina Alice. EI Arte, Encontro de Espaços Independentes de Arte na Arte Rio de 2021, Rio de Janeiro, no ano de 2020. Aliás, no Arte Rio 2020, no Rio de Janeiro, no ano de 2020. Apresentou trabalhos em exposições internacionais como Importuno, Vídeo Performance, Seminário Internacional Imersões, Arte e Arquitetura do ano de 2021, Vídeo Olímpia, na Mostra de Vídeos Quando o Carnaval, no Centro de Rabiares Montpellier, da França, de 2006. Performance realizada na exposição Hommes sont nous, da École Supérieure de Belas Artes de Montpellier, na França, de 2006. Vídeo Olímpico também no evento Dinamarquesa e Criação da École d'Art Avion, da França, em 2005. Apresentou o trabalho em diversas exposições coletivas nacionais, tais como Performance Ritmo Plural, realizada na Galeria Transparente, na exposição Grau 360, curadoria de Isabel Sanson Portela e Marta Niklaus, no Museu da República, Rio de Janeiro, no ano de 2019. Performance Importuno, também realizada na exposição Presença Presente, no Parque das Ruínas, no ano de 2019, no Rio de Janeiro. Instalações Raios, instalação montada na exposição Lembranças, Futuro Recente da Galeria da UF, Niterói, em 2018. Cantos, objetivo interativo exposto na exposição Lembranças Futuro Recentes na Galeria da UF, também em Niterói, 2018. Performance Bordas, performance realizada na exposição da Galeria Transparente, o Update, Centro Cultural da Justiça Federal, no ano de 2017. Performance Proporção Variável, realizada na exposição Galeria Transparente, Showroom, do Centro Cultural da Justiça Federal, no ano de 2016. Ação Gira Desejos, participou do coletivo VAD, Retro Abacaxi, na exposição Ponto, Transição Funarte, curadoria Sônia Salcedo, Chico Chaves, Luísa Iterlenge, na Fundição Progresso, de 2016. Performance Multi, Dados, Crioulos, performance realizada no coletivo Crioulos, de criação da Galeria Transparente, também na exposição Ponto, Transição, Funarte, curadoria Sônia Salcedo, Chico Chaves, Luísa Iterlende, também na Fundição Progresso. Dentre outras exposições, nós queríamos aqui ler todas as exposições coletivas e nacionais da Amélia Sampaio, porque eu participei de muitas, eu sou admirador e a gente valoriza aqui
todas as exposições de artistas plásticos, ainda mais quando elas são coletivas e elas são feitas com muito suor, com muito esmero, com muita seriedade. Amélia, por favor, pode me corrigir se eu falei alguma palavra ou eu esqueci algum detalhe. Com vocês, Amélia Sampaio, mulheres vencedoras do dia de hoje. Gratidão, Amélia. Eu que sou grata, Flávio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos e todas e todes. Agradeço pela oportunidade de poder falar mais uma vez, de entrar em contato com você para falar do meu trabalho e de todos estarem presentes aqui, compartilhando comigo. Não tem problema, os nomes não têm. O importante é ter falado e as pessoas, as exposições terem sido lembradas. Gostaria de agradecer a essas pessoas que me convidaram na época e uma situação da Galeria Transparente em memória do Frederico Dalton, que me repescou nesse hiato que eu dei da arte, junto com Clarice Tarran. Então, gostaria de agradecer em memória, que foi uma pessoa muito ímpar e, infelizmente, não está mais aqui conosco. E todos os demais artistas, amigos, parceiros, gostaria de agradecer por ter me dado a oportunidade, já que a minha caminhada, a minha trajetória foi uma trajetória de luta, né? Pelo que você já leu aí para todos. Eu venho de uma família humilde, uma família pobre, nascida em Guadalupe. Meu pai era militar, né? Segundo sargento, obteve a graduação dele perdendo uma vista, que ele era paraquedista. Tenho dois irmãos, eu sou a filha do meio, e minha mãe é uma senhora do lar, antes foi doméstica, então é semi-analfabeta, e ficou do lar depois que casou com meu pai, e se dedicou a vida toda a nós, filhos, né? E a família. E, na verdade, a gente acaba com essa história de vir da Zona Norte, dessa situação que tem pouco contato com a cultura, né? Só com a cultura local, cultura de festa junina e festa do carnaval. Então, a gente tem um déficit, né, do interesse pela arte, por tudo mais. E isso fez parte da minha vida, da minha construção enquanto pessoa, né? Então, eu teve uma dificuldade para a escolha de profissão. Eu tinha meu pai como o provedor, né? Uma família que, de uma certa forma, machista. Meu pai era religioso, evangélico, da Igreja Adventista, e aquilo fazia com que tivesse algumas normas mais duras, né? E acabava sendo limitante, no caso, né? Então, a questão da arte também ficou sempre... teve um déficit, né? Uma dificuldade de ingressar nesse universo. Então, para ir também uma dificuldade de escolha de profissão, porque minha mãe era uma senhora do lar. Então, o mundo, em década de 80, o mundo era muito mais machista do que é hoje. Década de 70, quando eu nasci, década de 80, quando eu estava estudando. A presença da mulher como profissional, a única profissional que eu tinha na família era uma enfermeira. Então, meus pais queriam que eu fosse enfermeira de qualquer jeito, porque a ideia de ser uma pessoa para cuidar do outro, né? Para cuidar deles quando eles viessem adoecer ou de alguém da família, né? Então, tem essa ausência de referências na família, né? de informações, e que isso foi sendo vencido com o passar dos anos, com as idas os passeios de escolas, ao interesse de continuar uma vida fora daquele universo que eu tinha, que eu vivia, aquele universo cultural de Guadalupe. Então, isso foi tendo esse interesse, essa vontade de descobrir mais.
E aí eu já estou começando, porque eu sou assim, né? Você sabe, professor é assim, vai começando, quando vê já falou tudo, né? E nesse caso, a exigência que eles tinham, e o único referencial que eu tinha era a minha tia Ada, que era enfermeira, e eles exigiam também um pouco isso. Eu tinha, cuidar do outro no futuro. Eu consegui escapulir, porque quando fui fazer o vestibular, fui fazer para geografia e para química. Primeiro eu tentei um ano para enfermagem, não consegui aprovação. Então, no ano seguinte, eu falei: olha, eu já tentei para vocês, agora eu vou tentar para mim. E fui tentar para geografia e para química, alcançando a aprovação no mesmo ano, nas duas faculdades, nas duas universidades públicas. E fiquei naquela de trabalhar um pouco, estudar um pouco aqui, estudar um pouco ali, com a dificuldade de saber o que queria para o futuro, né? Passei alguns anos, passei um ano na geografia e decidi para a química, que eu achava que era mais a minha praia, ficar dentro do laboratório, ir para a minha indústria, tinha aquelas coisas, né? De descobrir um elemento químico, essas coisas assim que tinha na minha mente, né? Acabou que eu Hum, infelizmente, aconteceu uma tragédia, que uma pessoa que eu namorava caiu na minha casa, quebrou o pescoço, morreu imediatamente. E quando eu cheguei da universidade, eu tive aquele choque, a rua cheia, e vi aquela cena, e isso me deu paralisou, me traumatizou, paralisou em relação à química. Passei uns anos lá, mas não conseguia ter aquele amor, o mesmo amor, né? Essas coisas acontecem. E eu tive uma professora, que é a professora Lucy, que quando eu estava no laboratório de geografia, eu cantava. Quando eu passaram-se um tempo, eu cantava, quando fui ficando mais à vontade, cantava no laboratório, enquanto esperava a decantação, e todos os procedimentos químicos. E com isso, a primeira coisa que ela falou foi: olha, você tem que ir para o universo das artes. Você tem que fazer alguma coisa, vai ser backing vocal, vai estudar alguma coisa de arte. Eu acho que você está no lugar errado. E eu fiquei muito chateada na época, né? Fiquei me sentindo Ah, ofendida. Estava ali me esforçando, no esmero, fazendo todos aqueles elementos, aquelas letras e tudo mais. Mas, afinal, com o passar do tempo, minha prima Marcinha falou assim: a gente sempre gostou, eu gostei muito de carnaval, sempre gostei, e eu ficava só observando, né? E ela virou, falou: cara, vamos ver se a gente faz história da arte. Você gosta tanto de carnaval, vamos fazer história da arte que dá para ser jurada. E você ah, vai botar para fora. Por todas as suas regras que você acredita, você vai conseguir dar tanto fazer trabalhos e tanto observar o carnaval e ser mais ter um carnaval mais, vamos dizer, mais igualitário, pelo que eu acreditava. Enfim, fiz concurso, passei no vestibular, tive aprovação e adentrei a Universo das Artes. Aí depois dali, como eu mudei minha vida mudou completamente. Deixei química lá onde ela estava e entrei por dentro do universo artístico. Fui estudar história do Egito com o Gustavo Chinó, fui descobrir a questão do ensino das artes com a Miguel, saber sobre barroco com Alberto Sipniuk, com Liana Lindenberg, enfim, fui descobrir sobre cultura popular com o Ricardo Lima. Aqueles professores foram povoando a minha vida, povoando o meu entendimento como arte, que eu cheguei ali crua, a única coisa que eu sabia mesmo era sobre o carnaval e sobre ir nos museus da Quinta, que não tinha nada, que é Museu de História Natural, e o Museu de Petrópolis. Então, esse era o máximo que eu tinha, mais ou menos assim, um contato. Fora a festa junina e o carnaval. Então, aquilo foi
preenchendo minha vida, preenchendo meu convívio artístico, consegui facilidade para entrar para fazer estágios, coisa que eu não conseguia na química. Na química, eu só consegui fazer estágio num laboratório de ciências biológicas, e mesmo assim não era remunerado, eu trabalhava de graça com Cacá. E depois disso, assim, fui ingressando, né? Aquilo foi tomando um vulto dentro da minha vida. Quando eu vi, eu estava no Sudeste fazendo estágio no Acari, ajudando as crianças a descobrirem arte. Daqui a pouco eu estava no Teatro Municipal, no Belas Artes, guiando pessoas, estava vendo balé que eu nunca tinha visto. Dei ingressos, isso proporcionou eu dar ingressos para meus pais, que nunca tinham entrado no Teatro Municipal. Meu pai tem 86 anos hoje, fez agora dia 17, minha mãe fez 81. E até há 20 anos atrás, que eu entrei em 98, né? Até 98, 99, que foi o ano, eles dois nunca tinham entrado no Teatro Municipal. Então, assim, foi uma descoberta também, foi trazer um outro universo para os meus pais e para as pessoas que me cercavam. E a partir dali, esse convívio com o mundo das artes, eu fui me descobrindo, fui me trazendo informações à minha vida e modificando. E com isso eu também eu tive interesse de praticar, de exercer trabalhos, de construir trabalhos artísticos, que até então eu não tinha, não me via enquanto artista. Você está Né? dando aula aí na França? Ainda não. Ah, Aqui eu tá. estou. Tá, aqui o que eu estou fazendo? Estou terminando a escrita da dissertação, porque eu estou tendo contato com outros artistas. Ontem mesmo eu recebi dois organizadores do Parcours de l'Arte daqui, que aqui tem um percurso de arte contemporânea. Então, estou fazendo contatos com essas pessoas, eles vieram porque está tendo uma abertura, está tendo uma chamada, um apelo, né, para ter uma exposição em outubro. E já tive contato através do Thierry Barbeau, amigo do meu marido, que é professor da Universidade de Avignon, e me apresentou o Rodolfo, que está fazendo esses contatos, se interessou pelo meu trabalho, e já me levou no Centro Cultural do Rocade, que eu propus uma apresentação de um workshop de artistas tanto brasileiras, sul-americanas, né, e artistas francesas e árabes, né, porque o local se situava Hum. numa área de pessoas árabes e, enfim, e para mostrar a luta da mulher nas artes plásticas, nas artes visuais, que é uma luta constante, que já vem de longa data, e que a gente teve uma possibilidade de adentrar agora, a partir da década de 60, 70, com mais força, por causa dos movimentos feministas. Então, Hum. propus esse workshop, mas devido à pandemia, que não pode aglomerar, tanto que nós estamos agora, a França, o presidente fez um comunicado ontem, vamos novamente confinar a partir de sábado, 10 quilômetros apenas que nós podemos nos distanciar das nossas residências, não vai poder mais viajar, vai fechar tudo de novo. Tudo de novo que eu digo que os bares e restaurantes estão fechados, e os shoppings. Vão fechar as lojas agora, porque as lojas de ruas estavam Hum. abertas. Agora eles também vão fechar, só vão ficar os serviços essenciais. Supermercados e padarias e açougues. E olhe lá, e hortifruti. Então, assim, devido à pandemia, foram suspensas essa possibilidade de fazer esse workshop, e também eu faria uma performance. Então, essas situações assim da pandemia também deu uma parada no processo, mas eles estão
acreditando que em outubro será aberto o Parcours d'Art, aqui, esse percurso com exposições, e que aí vai ter uma chamada, a chamada era até hoje, mas prorrogou por conta disso mesmo, muitos artistas não estão acreditando que aconteça, prorrogou até para o dia 15 de abril a chamada. E aí eu estou propondo uma instalação e uma performance lá também. Então, assim, tem essa conversa, né? Mas aqui eu estou trabalhando ainda para o mestrado, porque ainda vou ter minha defesa de qualificação dia 7 de abril, que está marcado, que a minha banca é a professora Cristina Salgado, artista, e a Elisa de Magalhães, um beijo, se vocês estiverem, senhoras, se vocês estiverem me vendo. E meu orientador é o Luiz Cláudio da Costa, também muito grata pela orientação. Então, assim, aqui eu estou mais destinada a essa escrita e esse pensamento, mas também já propus outros trabalhos aqui. O artista não para, né? Ele está sentado, está pensando, o ócio faz bem. E no meu caso, eu não estou em ócio, porque eu estou tendo que escrever, né? E preparar a defesa e tudo porque mais. também a cabeça está em movimento, né? O tempo todo, o tempo todo. Isso. Bem, vamos lá. Eu queria te deixar à vontade para você comentar diretamente aí os seus pensamentos, ideias. E, Amélia, é uma felicidade. Você, outro dia, a gente se comunicou pelo WhatsApp, eu vi que você estava vendo as lives, que você estava me acompanhando. Nós já nos conhecemos há muito tempo, então eu fiz questão de ler toda a sua biografia, porque eu participei de muitas exposições, a transferência para a escola municipal, o seu suor, o seu trabalho, a sua corrida. Então, assim, é muito bom a gente acompanhar a história de mulheres com quais a gente se identifica, e você é uma das mulheres muito importantes da minha vida, né? Obrigada, Flávio. Você também. Olha, junto. Você sabe disso, né? Jogando confete, não, é verdade. Você também. Você me deu a mão nos momentos muito difíceis da minha vida. Você sabe disso. Porque a gente é irmão, não precisa nem entrar nesses detalhes. Mas nós somos irmãos para isso. Então, Exatamente. Eu quero agora que você conte para a gente como que é o ofício de artista plástico, como que é essa criação, como é que você gosta de ter a criação em torno do artista plástico. E depois a gente vai falar da Amélia, professora, que eu sei que você tem muitos fãs, muitas pessoas que te amam, eu conheço muitos alunos seus. Depois a gente vai falar da Amélia, professora. Vamos falar agora da artista plástica. Sim. A gente, assim, no meu caso, eu tive que fazer um revival da minha vida, né? Quando você vai escrever sobre o seu trabalho, você tem que parar e pensar por que você construiu aquele trabalho, né? Eu não tinha percepção anteriormente, eu construía os trabalhos um pouco de forma intuitiva. Eu comecei a fazer os trabalhos inicialmente de verdade, fazendo um resgate da minha lembrança, né? Enquanto criança, eu ia para dentro minha mãe costurava muito pouco, mas levava a gente nos ateliês das costureiras para poder fazer roupas, para nos embelezar para ir para a igreja. E eu sempre achei o ofício muito bonito, porque ele pega um tecido, um pouco de pano, um tecido, um pouco de linha, um pouco de botões ou de fechos, e a agulha, e daqui a pouco vai lá, está pronto, e você está vestido. E com isso, eu ia muito nos ateliês, tinha uma senhora chamada Dona Miúda, teve outra chamada Dona Indaiá, e essas pessoas costuravam muito bem, e você via que elas costuravam tudo autodidata, né? Não teve curso, eram pessoas humildes. E quando eu entrei na arte, a Cristina Salgado, a professora, na época de FECA, que era a prática, ela mostrou algumas imagens de algumas artistas que costuravam em performance, como é o caso da Letícia Parente e da Lígia Clark, que faziam costuras
que fazia seus objetos a partir da costura. Isso eu tive um resgate, né, de falar assim, a costura está aqui, é possível. E a partir dali eu fui construindo trabalhos que passavam pela costura. O primeiro foi Linhê, que é uma performance onde eu faço uma máscara de carne. E com essa máscara de carne eu andei pela UERJ, andei pela UFRJ, andei pelo centro do Rio de Janeiro, eu peguei ônibus, só vestida com tecido branco, sem roupa, bem dizer, e andando pelo centro da cidade, pela Carioca, Rio Branco, com essa máscara de carne. Então, foi o primeiro trabalho assim mais impactante, que eu faço uma performance, que eu costuro, como essas artistas que já eram consagradas, que eu fiz essa percepção de que o ofício daquelas costureiras amigas poderia se transformar eu poderia utilizá-la, né? Aquela técnica. Então, isso foi de uma forma, nessa época, em 2005, muito instintivo. E depois disso, eu fiz uma outra costura que eu me costurava dentro de um saco plástico. Eu vedava meus ouvidos com um absorvente internos, vedava minha boca, que não estávamos nem em tempos de pandemia, não precisava ninguém botar nada na boca, mas eu vedava minha boca, como fazia o sentido de a mulher não fala, a mulher não pode escutar, e a mulher se isola. Então, eu me isolei, né? Me costurava, ficava transparente, e é como se você criasse uma bolha, né? Um isolamento no meio de todos. Então, é esse indivíduo que se isola no meio de todos. Então, assim, eram situações que eu estava vivendo de isolamento, de busca. Na época, essa performance que se chama ICI, do plástico, eu fiz aqui em Montpellier, nessa cidade, nessa Ursominu. Foi a minha primeira exposição, onde eu fiz uma performance internacional e fiz uma performance num momento, numa caracterização de exposição coletiva dentro de uma galeria, porque eu já tinha feito uma performance numa coletiva, que foi no Parque Lage, que foi Vontade Pura, que eu também me costurava uma roupa que aparentava um véu das árabes, né, das mulheres muçulmanas, eu fazia aquela roupa, e o nome era Vontade Pura, e eu oferecia uísque e num copo que se chamava Númenor, que se chamava Uente, né? E oferecia aquilo para todos. Então, assim, eu já tinha feito num lugar, mas era dentro da piscina, não era as regras básicas da galeria, né? Não era uma galeria, era um coletivo de todos na posição 2004. E nessas normas, nessas regras, nessas situações de galeria, a primeira foi aqui em Montpellier, na França, em 2006. E eu vim fazendo costuras, e essas performances do plástico eu fui reproduzindo a ponto de fazê-la no jardim da Museu da República. E eu fui reproduzindo o trabalho, né? Então, a costura foi tomando um vulto, né, no meu trabalho, essa costura que saiu daqueles momentos de infância, de ver minha mãe costurando, de ver Dona Milda costurando, ela toma um vulto, toma uma importância, e, ao mesmo tempo, eu produzo situações de limite do meu corpo, onde eu não vejo quando eu estou com a máscara de carne. Então, eu crio certos limites que se rompem e que visuais, sensoriais, como caminha cega pela rua como se fosse um pedaço de carne apenas, né? Como sobreviver dentro de uma bolha de plástico. Então, tem umas situações, essas criações foram intuitivas. Agora, em 2017, e chegou também a um estágio também de eu ir para a massa, né? De eu ir para a questão da mulher também que produz a alimentação para todos. Então, eu fui fazer primeiro começo a fazer uma massa com 1 quilo para dividir entre os meus pares no espaço experimental, autônomo experimental Reis do Chão, na Lavradio. Depois eu vou fazendo, essa massa de 1 quilo se transforma em uma massa de 10 quilos.
e depois se transforma numa massa de 12 quilos, depois de 25 quilos. Então, esses trabalhos, eles vão criando, eu vou criando uma ambiência do trabalho, tudo muito ritualizando o trabalho, né? Criando uma esfera. Ele saiu um pouco da minha situação individual, de uma situação íntima, de uma vivência íntima, e vai se transformando perante o público em algo público, em algo que fala do social, algo que vai para o plural. Então, o nome até do meu projeto, da minha pesquisa, hoje, é Íntimo e Plural. E eu estou falando dessas memórias, dessas lembranças, essas memórias tanto individuais que eu tenho, memórias íntimas e memórias plurais. E memórias também que perpassam pela dor. Então, assim, a dor de respirar, a dor de poder falar, a dor de direito de ouvir. Então, tem muito do direito de ver, do direito de ser visto. Então, esses trabalhos eles vão criando, tomando essas proporções, né? Esses caminhos. Amélia, Então, Amélia, verifica se você consegue botar o seu celular um pouquinho perto da janela ou não, porque voltou a ficar borrado o seu rosto, e a fala está incrível, a gente está entendendo, mas você é muito linda e é bom as pessoas estarem vendo. Melhorou um pouquinho, mas é porque ainda está bem leve. Agora está melhor, que a gente consegue ver seus olhos, e estava assim, mas eu não sei qual é o sinal, mas estamos compreendendo bem a sua fala. Só a imagem que está um pouquinho borrada, e como vai ficar gravado, mas tranquilo. Você quer tentar mexer um pouquinho o celular? Você está no 4G, né? tô mexendo. Não está melhorando? Olha, agora melhorou levemente, mas tudo bem, agora tá bom, tá bom. Tá bom aí, o pessoal dá um joinha e explica. Bem, para dar continuidade aí à sua fala do processo de criação artístico, quando você comenta conosco a questão da costura, junto com a preparação artística, tem toda uma energia, tem todo um olhar. Como é que você consegue finalizar uma obra de arte com todo esse processo criativo? Então, na verdade, você fica um pouco temeroso, né? Temeroso. Esses iniciais eu tinha um pouco de receio se eu estava estava indo pelo bom caminho. Porque os pares, eles estão. Quem está de fora está vendo com mais facilidade. Nós que estamos vivenciando o processo, às vezes você fica um pouco titubeante, né? Mas foi se transformando, foi se tomando vulto, foi tomando uma força. Hoje, no meu ato de criação, eu paro muito mais assim para pensar em traduzir o que eu não só o que eu estou sentindo, mas o que eu também quero que o outro sinta, né? E pensando também nesse outro, tanto que os trabalhos de agora, pós a pesquisa, ele tem muita questão do outro, do público, do que se está se vivenciando nesse momento, do que está, de como eu posso tocar o outro com mais como se fosse um bisturi mais preciso. Então, é essa questão agora que eu estou vindo trazendo nos trabalhos. Eu fiz um trabalho chamado Importuno, que é um com esparadrapo, que eu esparadrapo tanto as mãos quanto os pés, o rosto e o colo dos meus seios, e também uso uma peruca branca, que esse trabalho ele não toca só na Amélia, né? Ele toca na Amélia, ele toca. Ele foi proposto aqui e não foi nem proposto, eu propus, eles me propuseram para eu fazê-lo. Porque aqui tem muito. A hierarquização humana, ela faz com que a pessoa que é vulnerável se sinta em situação de sem acolhimento e sem reconhecer a si próprio. Então, ele busca a trocar
deixar de lado o seu passado, deixar de lado as suas raízes, deixar de lado o que ele conhece como confortável para poder alcançar o que ele não, para ser igual, né? Para ter um reconhecimento. E com isso, aqui os árabes, eles de alguma forma, eles fazem isso, de alguma forma, em termos para se sentir aceito nesse espaço. Então, os mais novos, eles vão abrindo mão das suas raízes, das suas origens, dos seus códigos culturais. E isso no Brasil, eu que sou uma mulher negra, os demais vão abrindo também mão, mesmo sem perceber, eles vão abrindo mão. E isso foi dito pelos organizadores que era interessante esse trabalho para que eu apresentasse, para que os próprios jovens tivessem aquele clique de perceber que estavam fazendo isso aos poucos com eles próprios. Quando porque você tem que ser aceito nesse meio que de alguma forma é majoritário ou que de uma outra forma ele é opressor, então ele vai suprimindo os seus próprios códigos, os seus próprios razões, a sua própria cultura. Então ela foi proposto para mim, para eu fazer esse trabalho por conta disso, por causa dos árabes, por causa dos negros aqui, que vão abrindo mão com as trocas de formas de se vestir, muitas vezes, de forma de se cuidar esteticamente. Então, foi solicitado. E isso no Brasil, a gente sabe que também acontece, que eu não quero evidenciar tanto a minha cultura do jeito que os meus pais e meus avós evidenciavam. Eu quero ser aceita pelo grupinho da escola. Não, eu tenho que esticar o meu cabelo, tem que ficar que nem o cabelo liso da artista tal, eu tenho que fazer uma plástica porque eu tenho que diminuir o meu lábio, porque, não, eu sou beiçuda, eu tenho que tirar meu nariz, eu tenho... E todas essas situações culturais que vão modificando, fazem você modificar opressivamente para você ser aceito. E aqui acontece a mesma coisa. Então, esse trabalho em especial, que no Brasil ele aparece para uma mulher negra, para uma pessoa negra que vai mudando os seus bens culturais, suas informações como um todo, porque não é só estético, né? É também a questão da sua cultura, das suas informações, né? Aqui acontece da mesma forma e foi solicitado para isso, para fazer esse alerta com a arte, esse gancho, né? E, enfim, quando isso acabar um pouco, diminuir esse confinamento, ele vai surgir aí lá nesse espaço. Mas é isso, eu acho que o trabalho artístico... Bacana os seus comentários, porque só um dado para você. Nós estamos fazendo as lives do dia 8 de março até o dia 8 de abril. E são mais ou menos 40 a 46 lives que eu estou fazendo 11 horas, 17 ou 18. Dessas 46 lives, Amélia, 26 são mulheres negras, tá? Então eu fiz questão você saber aqui que, assim, você já era minha amiga antes de eu estar fazendo a live, mas eu tentei chamar empresárias negras, professoras, intelectuais, artistas, dirigentes de terceiro setor, atrizes, ou seja, é muito importante, lideranças políticas. Então, semana passada eu estava aqui com a professora Macaé Evaristo, que ela é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores lá em Belo Horizonte e foi a primeira secretária de educação negra no país. Olha que loucura. Axé. Sabe? E assim, por Minas Gerais. Então, assim, para nós aqui da BFV, nós respeitamos e construímos muito a nossa pauta na diversidade, na defesa da mulher, o olhar feminino em primeiro lugar. O nosso foco é o audiovisual, é a cultura, mas eu sou negro, eu sou filho de negra. Então, não adianta eu querer aqui procurar recursos, captar recursos, ou não enxergar
tudo que me foi alimentado culturalmente, né? E na minha vivência. Então é importante você falar isso, porque essa é uma das pautas aqui que eu gosto muito de deixar claro para todas as pessoas. Bem, Axé. nossa Fico muito audiência está feliz de sendo escutar isso. qualitativa. Oi? Fico muito feliz de escutar isso. Essa semana foi a primeira reitora negra na UESO. Eu daqui fiquei tão feliz, eu consegui respirar e falar assim, estamos chegando lá, estamos chegando Isso. lá. Isso é muito Então, importante. eu estou esperando aqui a live com a Rachel Maia, que é a ex-diretora da Lacoste, a primeira CEO negra no Brasil, sabe? Sim. Aí são poucas empresárias negras com grande destaque. Então, assim, Sim. eu preciso mostrar para as mulheres e para as dirigentes, patrocinadoras, incentivadoras, mulheres que liberam patrocínio, que a gente tem que ter essa diversidade e esse olhar clínico. Porque senão, com certeza, uma tem que dar a mão para a outra. Ah, Flávio, mas você é homem, gay, você é empresário. Não! Eu convivo, eu sou oriundo, então eu preciso dar essa força também, entendeu? Com certeza. É importante. Vamos lá falar da Amélia, porque a Amélia é a nossa convidada, mulher vencedora. Amélia, conta pra gente aí os maiores desafios da sua vida, as maiores dificuldades, como que você venceu, como é que foi isso? Olha aí, Cristiano, companheiro, marido da Karina, diretamente dos Estados Unidos. Essa live está internacional, hein? Gente da França, você... Olha, estou muito feliz. Super feliz. De Portugal. Olha, que bom. Muito obrigado. Axé. Beijo nas crianças, nos seus gêmeos e na Karina. Mas conta aí pra gente, Amélia, os maiores desafios para você, que é uma mulher vencedora e é uma mulher que observa muito o igual para igual e que vence barreiras. Comenta pra gente aí. Sim, as principais barreiras que eu superei foi do meu meio, né, do meio da onde eu vim, que tinha uma pobreza cultural e financeira, do meu meio original, não tem como eu dizer que isso não aconteceu. Tinha uma dificuldade, mesmo quando eu entrei nas universidades, para ter o dinheiro do ônibus era contado, para eu comprar livros, eu não tinha dinheiro para comprar livros, mesmo na química eu tinha que pegar o livro emprestado. Eu tive uma pessoa que fez xerox para mim na época, que foi a Rose. Se um dia ela vê, ela vai falar, fiz mesmo. Ela e o marido dela fizeram xerox para os livros de química na época, que eu não tinha dinheiro para comprar livros. Livros eu passei a comprá-los na arte, porque fiz esses estágios. Porque os meus pais não tinham dinheiro para comprar livros para mim, né? Tinham dinheiro para me dar o dinheiro da passagem e um biscoito para eu comprar. Assim, então, ou então dinheiro do bandejão na UF, na Química. Então, muita fome para poder estudar, muita fome mesmo. Agradeço muito ao Alexandre Sá, porque às vezes ele pagava meu lanche na UERJ, na História da Arte, e um dia eu falei isso para ele nem sabia que eu estava com fome, e ele falava assim, vem cá, não, eu pago para você. E é uma coisa que ele não sabia que eu estava com fome. Eu tinha passado ali o dia, porque para estudar tinha que estudar na biblioteca, que eu não tinha livros. Então, eu passei muita fome para estudar. Né? Passei muita fome para estudar. E então, esse meio de pobreza, tanto cultural quanto financeira, no meio original, foi uma coisa que foi uma barreira muito dura que eu atravessei. O machismo, porque por mais que meus pais deixaram eu estudar, mas não deixaram eu ir morar próximo da Química na UF, em Niterói, não deixaram eu ir morar próximo da UERJ na época. Eu falei, mas eu pego o trem de madrugada, se o Alexandre não me der carona, como que eu chego em casa? Se o horário da aula era 10h40, que acabava a aula, às vezes tinha um professor que ia até 10h20, 10h30. Normal, eles moravam, tinham carro. Então, a sua faculdade lá de geografia, lá atrás, que você passou, você não pôde fazer por falta de dinheiro e de machismo? A de geografia eu troquei para... Eu falei assim, não dava para fazer as duas.
que eu estava em Niterói, não dava para eu passar na UERJ Maracanã e voltar para casa em Guadalupe. Então, eu tive que escolher entre uma e outra. E depois do falecimento do rapaz, eu fiquei perdida na química um tempo. E quando eu fiz o concurso para a educação artística, eu percebia que era muito melhor, porque o curso era noturno. Então era muito melhor eu ficar próximo da UERJ, porque tinham pessoas que ficavam em vagas. Só que os meus pais, pelo machismo, não aceitavam. Eu tinha que voltar até Guadalupe todos os dias, dormir em Guadalupe, no outro dia fazer o mesmo trajeto. E isso era um problema. Isso foi um problema tanto na química, que eu acordava 4 para estar lá 7h30, 7 horas, quero dizer, 7 horas em Niterói. E aí era assim, 7 horas em Niterói, era, né? E não podia morar lá. Não, você não pode morar no alojamento da UF, não. Você tem que fazer esse trajeto, você tem que viver isso. Então, esse machismo que, deixa eu estudar, mas olha, tem que ser nas nossas regras. Isso daí foi uma luta. E na história da arte, na educação artística, foi a mesma coisa, não foi diferente. Eles não aceitavam essa situação de arrumar uma vaga, ficar no lugar para facilitar estar ali, porque eu tinha que estar cedo na biblioteca. Para o livro, eram poucos os exemplares, se acabasse o livro eu não tinha como estudar, né? Que eu não tinha livros. Olha só, Então, eu estou tentando ver que horas são agora aí. Você tinha falado para mim aquele dia. Agora são que horas aí? Agora são 5 para as 5, não tem problema Então, nenhum. 5 para as 5. E, bem, eu queria te convidar para a gente conversar agora às 18 horas, mas vai ser à noite e você vai estar dormindo. Então, a gente vai ter que marcar a nossa segunda parte do papo, porque a gente já está 45, 50 minutos. Eu queria falar de violência contra a mulher, eu queria falar das mulheres que te inspiraram nas obras das artes plásticas, eu queria contar a sua história de professora no município. Tem muita coisa boa para a gente conversar hoje, né? Verdade. Então, assim, vamos organizar aqui a sua segunda parte da sua live para a gente comentar, porque você é muito importante aqui. E eu quero te agradecer. Flávio. Você sabe que a gente está junto. Então, assim, eu vou te mandar a próxima data. A nossa live termina até o dia 8. Então, hoje você não pode no horário da noite. Eu vou te mandar um outro dia, 11 horas da manhã. Se você quiser, eu posso também. Se você quiser, não tem problema nenhum, Flávio. Então podemos fazer a nossa segunda parte hoje, 5 horas da tarde, 10 horas da noite daí? Tá, tudo bem. Se você achar que o povo não está cansado de mim, o seu público. Tá, deixa eu só te dizer, Amélia. As nossas lives aqui, ela tem 2 finalidades. Homenagear a mulher vencedora e você inspirar outras mulheres. Isso é muito importante. Isso. Nós estamos fazendo um e-book, o seu material ele está gravado e nós vamos utilizar a sua fala, nós vamos transcrever e vamos mandar para quem tem dinheiro, vai pedir patrocínio. Então, assim, a sua fala aqui é para quem quiser assistir. A nossa audiência hoje caiu um pouco, mas ela tem sido 100, 150. E o mais importante é que as pessoas vão ver você aqui depois. Então, assim, para nós propagar a artista plástica, a professora Amélia Sampaio, é um compromisso nosso. Então, quem quiser vai ser agraciado mais tarde com a segunda parte. Eu já fiz isso com a professora Marcele, também da rede municipal, tá? E eu vou fazer também com a Memória Geomanicure, com as atrizes Carla Soares, Luciana Souza, Gabriele Rosa, dramaturga, a distribuidora de cosméticos Patrícia Zolim, que vai ser no sábado. Então, assim, eu tenho um rol de mulheres que a gente tem pano para falar, muita conversa. Com certeza, tá com bom? certeza. E eu também sou seu puxa-saco. Você sabe que eu te amo e eu gosto de falar com você. Obrigada, eu também. Ai, coisa Maravilha. boa. Então tá. Pessoal, eu vou agradecer aqui, olha, o Rafa, meu amigo de Minas Gerais, meu presente de São Paulo, Bonecas Quebradas aqui, a companhia de teatro, Júlio,
Pascal Rubio, Júlio Chagas, Ineide Crioula Baiana, Felipe São meus irmãos. Benção, irmãos. Benção para Julinho. Isso, benção, nega. Andréia Moutinho, Zuca Paula. Minha mãe, benção, Ked. Alcione Marrom, Macula. Minha prima. Isso. Cada um de vocês saibam que mais tarde a gente vai estar bombando com a Amélia aqui, porque a Amélia vai fazer a parte 2 para falar inspirações, professores, nomes, histórias de mulheres e, o mais de tudo, como que a gente combate a violência contra a mulher. E ela inspirando outras mulheres. Então, 5 horas da tarde de horário do Brasil e mais tarde, 11 horas do horário, 10 horas do horário da França. 10 horas. Bom almoço. Amélia, gratidão. Beijo. Eu que agradeço. Tudo de bom, Flávio. Obrigado. Boa sorte aí. Saúde. Parabéns pelo projeto. Obrigada, Beijo. gente. Benção a todos os irmãos. Beijo. Tchau, tchau. Felicidade. Beijo. Ó, vai ficar Tchau, gravado. Tá legal, tá ótimo.